I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui começando mais uma aula. Hoje nós vamos dar uma revisada e abordar um pouco mais esse assunto aqui que é porcentagem, certo? Vamos começar aqui com as representações, né? Outras maneiras de representar a porcentagem. Nós já conhecemos que o símbolo de porcentagem é este aqui, ó. O símbolo que representa essa porcentagem é o chamado porcento. Ou seja, nós temos que o nome deste símbolo ele é porcento. E por que, professor, é porcento, né? Então, onde é que vem esse porcento? Porque é a mesma coisa de dizer que é por 100. Ou seja, quer dizer que nós temos aqui agora uma fração deste número. Vou colocar aqui. 5 numa fração por 100. É a mesma coisa, ou seja, qualquer número que tem esse número de porcentagem indica em fração, que é o número que você está vendo por 100. Sempre, tá certo? Logo aqui, 137 por 100. Representamos então este símbolo em forma de fração. Se nós simplificarmos essas frações todas, né, dividirmos o 5 por 100, fazendo essa divisão, nós teremos 5 dividido por 100 ficará 0, multiplicarei por 10 o meu dividendo. Ainda não dá, porque 50 é menor que 100, adiciono mais um 0, porque não posso adicionar outra vírgula. Pronto. 500 dividido por 100 dá, é o 5. 5 vezes 100 dá 500, para 500 nada. Então, quando eu divido aqui o 5 por 100, eu obtenho outro resultado. E temos mais uma forma de representar 5%. Quer dizer que é a mesma coisa, professor? Sim, eu estou dizendo que são iguais. São iguais. Tá? Então, aqui é a forma fracionária. Nós vamos utilizar. E também vamos utilizar aqui, ó, a forma decimal. Certo? Então, tá aí as formas de representar a nossa fração. Fazendo a divisão aqui, ó, do 16 por 100. Temos que dividir. Então, 16 não pode dividir por 100, adicionamos uma vírgula. Ela não pode ficar sozinha, complementamos aqui com 0 na frente. Então, multiplicamos o dividendo por 10, ficando 160. 160 por 100 dá 1. 1 vezes 100 dá 100, para 160 falta 60. Como eu já coloquei a vírgula, vai ficar multiplicado por mais um 0 aqui. Ou seja, multiplicamos por 10 e colocamos mais um 0, certo? Assim como nós fizemos aqui, devido a essa vírgula, o meu resultado deu diferente de 0, eu coloco mais um 0 e continuo a minha continha. Dá 6 e aqui termina. Chegou em 0, não preciso colocar mais um 0 para dizer que está multiplicando por 10 devido a essa vírgula. Então, eu sei que 16 sobre 100 vai me dar, então, 0,16, que é a minha forma decimal. Assim como, vamos agora voltar a algumas situações lá do sétimo ano, né? Do sexto também, ó. Divisão por 100, a vírgula está aqui invisível no final do último número. Quando nós dividimos por 100, nós passamos o número de casas correspondente ao número de zeros que nós temos nesse múltiplo de 10. 100 é um múltiplo de 10 e ele tem 2 zeros. Então, a nossa casa decimal, nossa vírgula, é se mover 2 casas decimais para a esquerda.
assim ficando 1,37 quando nós efetuarmos essa divisão. E essa daqui é a nossa forma decimal de 137%. Então vamos lá. Temos aqui mais um exemplo, que é o 203%. Colocando ele em forma de fração, nós temos 203 sobre 100. Observe como é simples, né? A questão de transformar para fração. Dividindo aqui, ó, por 100, na mesma lógica aqui, ó, se é para dividir por 100, eu preciso somente pegar minha vírgula. No nosso caso aqui, ela está no final do número, já que ela não está aqui no meio de nenhum dos números, nenhum dos algarismos, né? Iremos então andar 2 casas decimais para frente, ficando 2,03, o nosso valor decimal, certo? Muito bem, vamos fazer alguns exemplos aí que está no nível da porcentagem em suas representações, né? Que nós temos que ver agora onde é que se aplica esse conhecimento de porcentagem. Nós vemos muito porcentagem em promoções, né? 50% de desconto, 20% de desconto, né? Teve um aumento no preço do dólar de 10%. Então a gente sempre ouve falar nessas porcentagens, né? Então o que nós vamos utilizar agora? Um exemplo prático nós vamos utilizar para podermos entender como esse conteúdo ele é importante em nossas vidas. Olha só, uma vendedora aqui recebe 9% de comissão nas vendas realizadas. Então, qual foi sua comissão em uma venda de R$3.000? Então, observem. Temos aqui que ela recebe 9% de comissão, que é tipo um bônus, né? É um pagamento que ela está recebendo. Nas vendas realizadas, ela realizou aqui uma venda de R$3.000. Então, a gente tem que tirar o valor da comissão que ela ganhou. Então, é 9% desse valor. Como é que eu tiro, então, uma porcentagem de um valor? Eu tenho esse número. Como é que eu sei quanto é 9% desse número? É uma continha simples até. Observem que, para eu saber a porcentagem de um número, eu vou colocar aqui, ó. Para sabermos a porcentagem de um número, basta multiplicarmos a porcentagem pelo número. Muito bem, vamos então realizar esta multiplicação aqui. 9%, nós iremos então realizar 9% de R$3.000. Eu não vou colocar R cifrão 00 porque é só o número 3.000. Depois a gente no final coloca a resposta em real. Quanto é isso? Bem, basta multiplicar. Mas para a gente multiplicar, primeiro transformaremos em fração. Ou seja, transformarei a porcentagem aqui em fração. Então vou colocar aqui, ó. Transforma em fração, para ficar melhor. Para a gente poder operar com tranquilidade. Nós já aprendemos lá que 9% é a mesma coisa que 9 sobre 100. Que então eu vou realizar aqui uma multiplicação pelo número que eu quero. Eu vou multiplicar por 3.000, que é o meu número. Esse 3.000, gente, ele está sobre 1, tá? Se vocês quiserem, ó, nós temos debaixo de todo número, um número 1 invisível. Tá aqui ele. Então, basta realizarmos a multiplicação direta que nós teremos aí o valor exato da nossa porcentagem.
Qual é a dica que eu dou aqui logo nesse passo, para vocês aprenderem de uma forma mais fácil? Observem aqui. Tem só aqui a multiplicação e a divisão. Não tem nenhuma soma e nenhuma subtração aqui no meio. É só multiplicação e divisão. Tá vendo? Duas divisões aqui e a multiplicação aqui no meio. Quando esse fato acontecer, que vai sempre acontecer aqui na porcentagem, a quantidade de zeros que você tiver aqui embaixo, você poderá cancelar aqui em cima. Como assim, professor? É uma simplificação por 10. Quando eu tenho um zero embaixo e eu simplifico com um zero em cima, eu compenso a minha conta. É como se eu estivesse simplificando por 10. Depois eu vou explicar direitinho como é que acontece esse processo. E aqui, ó, mais um zero, eu posso simplificar com outro zero daqui. Ah, professor, se o zero tivesse aqui, a gente simplificaria com um zero daqui, ou um zero daqui, ou um de cada. O importante é que, se tem dois zeros embaixo, nós só podemos simplificar com dois zeros de cima, tá? Logo fica bem mais fácil, ó. 9 vezes 3, nós sabemos que é 27. Com zero aqui, 270. Então, nossa resposta vai dar R$270. É o valor aqui de 9% de 3.000, que é o valor que a vendedora recebeu aqui de comissão por ter vendido R$3.000. Alguma coisa ela vendeu, né? Teve esse valor aí. Pronto. Agora, vamos entender como é que funciona essa simplificação aqui. Vamos entender por que eu posso fazer a compensação de um zero de baixo com um zero de cima. Da onde é que veio isso? Por que isso é possível? Observe que, se nós fazermos aqui uma determinada operação, que nós já aprendemos que é a simplificação, 9 sobre 100 vezes 3.000 sobre 1, eu vou permutar aqui, eu vou trocar a ordem, eu vou dizer que é a mesma coisa que 3.000 sobre 100 vezes 9 sobre 1. Não vai mudar nada o meu resultado se eu fizer essa troca, certo? Observe que na multiplicação, se eu trocar a ordem aqui, continua multiplicando. O 3.000 continua multiplicando o 9, o 100 continua multiplicando 1. Caso que eu troquei aqui as parcelas. Mas continua a mesma coisa, certo? Beleza. Então, se eu simplificar isso aqui, ó, por 100, olha só, como é que a gente simplifica? É um número que eu vou dividir em cima e embaixo. Se eu dividir aqui por 100 e aqui embaixo por 100, e dividir também o numerador aqui por 100, ó, o denominador eu dividir por 100 e o numerador eu dividir por 100. O que vai acontecer? Eu simplificando aqui essa fração aqui, ficarei com 30 sobre 1 vezes 9 sobre 1. Observem que é a mesma coisa que a gente fez. 30 vezes 9. 9 vezes 30. O que foi que eu fiz? Quando eu simplifiquei, eu aparentemente eliminei esses dois zeros com esses outros dois daqui de cima. Assim, eu consegui obter o mesmo resultado. Tá certo? Pronto. É por isso que nós podemos fazer essa simplificação de zeros. Vamos para o exemplo 2, para a gente entender melhor essas questões. Temos aqui agora, aqui em uma liquidação, uma camisa que custava R$30, foi vendida com 15% de desconto, ou também nós podemos chamar de abatimento, certo? Quanto passou a custar a camisa? Então aqui é uma questão de quanto foi que ela ficou com esse desconto. Era 30. Se teve um desconto, descontou. Quer dizer que tirou um valor de R$30. Então ela ficou mais barata. Então qual foi o valor real que nós vamos agora pagar na camisa? Observe que a gente não pode pagar um valor maior do que R$30. É um valor menor porque foi descontado alguma coisa. Tá certo?
Então vamos fazer o nosso cálculo de 15% do nosso valor de R$30. Da mesma forma que fizemos aqui em cima, vamos fazer aqui no exemplo 2, que é o seguinte. Quanto vai ser, vou fazer de caneta vermelha agora, 15%, que eu já vou transformar aqui em fração, que é a nossa segunda forma. É o jeito mais fácil da gente fazer, é utilizando a fração, tá bom, gente? De quanto? De R$30. Vou colocar aqui o nome de 30. Eu vou colocar o valor só, o valor numérico e não o valor em real, tá certo? No final a gente coloca o valor em real. 15% de 30, nós vamos fazer a operação de multiplicação. Iremos multiplicar. Sabemos que abaixo do 30 é um número natural, nós temos o número 1 invisível, porque embaixo de todo número natural nós temos como denominador 1. Ele não aparece para a gente, mas ele está aí. Então, o que acontece? Chegamos nessa parte. Temos a multiplicação e temos as duas divisões aqui, as duas barras de divisões. Vamos efetuar a simplificação de zeros. Observem que aqui eu tenho dois zeros embaixo. E eu só tenho um zero no meu numerador, certo? Não tem nenhum zero aqui, eu só tenho um aqui. Simplificando então, fazendo a compensação. Simplificando somente um zero, já que só tem um zero embaixo e um zero em cima. Não tenho o outro zero em cima para poder compensar esse zero do 100. 15 vezes 3, eu vou ter que operar. E por fim, eu irei dividir por 10. O meu resultado. Assim, 15 vezes 3 ficará 15 vezes 3. 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 1 é 1. É 3 com 1, 4. 45 foi o resultado da minha multiplicação, dividido por 10. Como aprendemos que a nossa vírgula está aqui no final do nosso número, ao dividir por um múltiplo de 10, a nossa vírgula vai correr para a esquerda o número de casas decimais que for a quantidade de zeros. Se aqui só tem um zero, ela vai se mover somente uma casa decimal, ficando então o nosso número 4,5. Já que ela estava aqui no fundo, andou uma casa decimal para frente, ficou entre o 4 e o 5. 4,5 corresponde a R$4,50 ou R$4,5. Então, se nós tínhamos uma camisa de R$30 e teve um desconto de 15% que dá o valor de R$4,50, quanto passou a custar minha camisa? Ah, tem outra continha aqui envolvida, né? Perceberam? Eu terei que fazer agora R$30 menos R$4,50. Agora sim eu vou achar o valor que eu paguei na minha camisa. Vamos lá? 0, 10, aqui vai virar 9, aqui vai ser 2, porque eu peguei o emprestado do 3. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 4 vai dar 5. E o 2 vai descer. Ou seja, eu paguei R$25,50. Esse agora é o valor da camisa com 15% de desconto. Essa é a minha resposta. É uma conta tranquila. Não tem bicho de 7 cabeças, certo? Porcentagem, suas maneiras de ser representadas estão aqui. Observem que estamos agora utilizando a forma fracionária para calcular a porcentagem. Professor, e a forma decimal? A gente vai utilizar onde? Vai haver a necessidade de utilizar essa forma decimal para facilitar o nosso cálculo. Mas por enquanto, vamos treinar essa forma fracionária. Mais um exemplo. Vamos aqui, ó. Com o exemplo 3. Júlia, ela recebeu um reajuste, né? E esse reajuste nós podemos interpretar como aumento, tá certo? Salarial.
Sempre que for reajuste salarial, vai estar aumentando o salário, porque nós não podemos reduzir salários, tá certo? Recebeu um reajuste, ou seja, um aumento, tá aqui, salarial de 11,5%. Quanto passou a ganhar se o seu salário era de R$ 820? E agora? Vamos calcular então 11,5%, 11,5% de R$ 820 e depois aumentar para saber qual foi o salário dela. Observe que agora eu tenho que achar um valor maior que R$ 820. Não posso achar um valor menor que R$ 820, certo? Porque ela recebeu um aumento do salário. O salário dela então aumentou, é um valor maior. Vamos lá. Eu terei de achar então 11,5% de R$ 820. Observem que eu transformei agora a minha porcentagem por 100 sobre 100. Assim, a minha continha, ela ficará então a continha de multiplicação entre as parcelas. 11,5 sobre 100 vezes 820. Tá vendo? Ok. Fazendo agora nessa parte a simplificação de zeros, eu não tenho nenhum zero aqui nesse numerador, mas eu tenho um zero aqui nesse outro. Logo, se só tem um zero, eu só posso simplificar um zero. Ok, um zero em cima, um zero embaixo. Fiz a minha simplificação, reescreverei 11,5 vezes 82. E isso tudo eu vou dividir depois, no final, por 10. Então, teremos que fazer essa continha. Vamos lá? 11,5 vezes 82. Na multiplicação, não tem aquela questão de vírgula embaixo de vírgula, tá certo, gente? Não vamos aí nos confundir. Já estudamos isso. 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 1 é 2, e 1 vai dar 3. 2 vezes 1 vai dar 2. 8 vezes 5 vai dar 40, vão subir 4. 8 vezes 1 é 8, com 4 vão 12, né? Sobe 1. 8 vezes 1 é 8, com 1, 9. Assim teremos 0, 3, uma soma aqui, né? 4 e 9. Onde é que vai ficar a vírgula, professor? Vamos lá. Tem quantos números atrás da vírgula aqui? Um número aqui em cima e aqui embaixo nenhum. Então só vai ficar um número atrás da vírgula, dando 943. O resultado de 11,5 vezes 82, que é isso aqui, que depois está sobre 10. Então vai ficar 943 sobre 10. Esse valor aqui, dividido por 10, sabemos que basta nós pegarmos nossa vírgula invisível no final do número e agora mandar uma casa decimal para frente, já que só tem um zero. Encontrando assim R$ 94,3. Ou seja, quanto é 11,5% de 820? R$ 94,30. Se ela recebia R$ 820, ora, quanto é que ela vai receber agora? R$ 820 mais 94. Agora sim, na soma e na subtração nós temos que deixar a vírgula abaixo de vírgula. 0, 3, 4, 9 mais 2 vai dar 11, vai 1, 9 aqui. Observem que agora sim, eu encontrei um valor maior que R$ 820 e eu adicionei a porcentagem que foi relativa ao aumento que Júlia recebeu, certo? Uma questãozinha tranquila. Sempre iremos utilizar isso aqui, gente, tá? Sempre que houver zeros, tanto no numerador quanto no denominador dessa operação. Vamos para o nosso próximo exemplo. Olha só, mais tranquilo também. Marcelo passou a ganhar
R$ 550 porque teve um reajuste salarial. Reajuste aqui nós vamos interpretar como um aumento de 10%. Quanto era o seu salário antes do reajuste, que é esse aumento? Ué, professor, calma aí. O que eu faço agora? Eu vou achar 10% de 550 e depois eu vou reduzir? Não. Agora nós vamos aplicar um conhecimento que nós aprendemos lá atrás, lá no ano passado, no 7º ano, que é a regrinha de 3. Ah, eu não gosto disso. Calma, gente. É uma regra de 3 simples, onde nós iremos arrumar aqui, ó, quem era o meu 100%, quem era o meu 110%. E vamos relacioná-los. Organizando, porque olha só, ele ganhava alguma coisa e depois ele teve um aumento de 10%. Se ele aumentou 10%, ele ficou com 110. O que ele tinha era 100%. Se ele aumentou 10%, ele ficou com 110. Se ele ficou com 110, ficou com R$ 550. Quanto era? Nós não sabemos, nós vamos colocar aqui como um X. Operamos agora assim, ó. Eu multiplico esse número vezes o X e esse daqui vezes 550. O 100 vezes o 550. Assim nós vamos arrumar nossa regra de 3 simples. Da seguinte forma: 110% vezes x tem que ser igual a 100% vezes 550. Pronto. Feito isso, vamos fazer agora a simplificação de zeros. Eu sei que tem um zero aqui que dá para a gente simplificar. E esse aqui tem 2 que dá para a gente simplificar. Dá 1 aqui, né? Ok. Ficaremos então com 11 sobre 10 vezes x igual a 550 vezes 1, que é o próprio 550. Esse 10 eu irei passar para o segundo membro. Quando eu passo aqui pela igualdade, ele sai da divisão e vai para a multiplicação, ficando 11x igual a 550 vezes 10. Continuando aqui a nossa continha, vou continuar aqui atrás. 11x igual a 550 vezes 10 é a mesma coisa que 11x igual a 5.500. Pronto, multipliquei por 10. Só é adicionar um zero no final. Ou correr a vírgula para a direita, quantas casas decimais tiver aqui, quantos zeros. Ok. Se o 11 está multiplicando x, e agora eu vou querer somente saber o valor de x, então farei x é igual a 5.500 dividido por 11. Você está multiplicando aqui, eu passei pela igualdade, ele vai ir dividindo. Se nós dividirmos agora 55 por 11, nós temos um resultado de 5. Só que agora é 5.500, onde ficaremos com 500. Ou seja, antes o salário de Marcelo era R$ 500. Com o reajuste, com o reajuste, ou seja, com o aumento de salário de 10%, ele foi para 550, certo? Ah, professor, sempre que a gente tiver que saber
quanto era o valor depois que antes do aumento, na verdade, quando nós quisermos saber quanto era o valor original, o valor antes, nós teremos que fazer uma regra de 3 simples? Sim, temos que colocar o item correspondente ao seu valor e depois realizarmos o produto dos meios pelos extremos, organizando assim a nossa equação com essas porcentagens e achar o nosso valor de x, que é o nosso número desconhecido, nosso valor desconhecido. Assim encontraremos a nossa resposta, que é o valor original antes do aumento ou do desconto. Tá certo? Aquela questão de que teve um reajuste e já deu o valor original, basta realizarmos quanto é a porcentagem sobre esse valor e depois adicionarmos ou subtrairmos, como foi a questão do exemplo 2, que foi um desconto. Nesse caso que ele não deu o valor original, ele já deu o valor aumentado, para voltarmos ao original teremos que sempre utilizar essa propriedade aqui, matemática, que é a regra de 3 simples, tá certo? Tá aí, galera, a nossa aula de porcentagem. Os exercícios do livro de vocês estão bem parecidos com isso aqui. Esses são esses 4 exemplos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. I never made it, but I know what it takes.